Capítulo 5. Cada passo em direção ao limite das árvores era ágil demais. Me carregava rápido demais, para qualquer que fosse o tormento e a infelicidade que me aguardavam. Não ousei olhar para trás, para o chalé. Entramos no limite da floresta, a escuridão acenava adiante. Mas uma égua branca guardava pacientemente, sem arreio, ao lado de uma árvore, a pelagem como neve recém-caída ao luar. A égua apenas abaixou a cabeça, em um sinal de respeito, entre todos os sentimentos, quando a besta caminhou devagar até ela. O férico fez um gesto com a enorme pata para que eu montasse. Ainda assim, a égua permaneceu calma, mesmo quando o animal passou perto o bastante para estripá-la com um movimento. Fazia anos desde que eu montara, e só o fizera em um pônei, mas aproveitei o calor da égua contra o meu corpo semi-congelado quando subi na sela. Ela começou a me guiar, e deixei que ela seguisse a besta. Os dois eram quase do mesmo tamanho. Não fiquei surpresa quando seguiram para o norte, em direção ao território dos féricos, embora meu estômago estivesse tão apertado que doía. Viver com ele. Eu poderia viver com ele o resto da minha vida mortal, nas terras dele. Talvez aquilo fosse misericordioso, mas o férico não havia especificado de que forma exatamente eu viveria. O tratado proibia féricos de nos escravizar, mas talvez isso excluísse humanos que assassinassem féricos. Nós provavelmente seguiríamos para qualquer que fosse a fenda na muralha que o férico tinha usado para chegar ali, para me roubar. E depois que passássemos pela muralha invisível, depois que estivéssemos em Prithia, não haveria como minha família me encontrar. Eu seria pouco mais que um cordeiro em um reino de lobos. Lobo. Eu assassinei um férico. Era o que eu tinha feito. Minha garganta secou. Eu havia matado um férico, mas ele parecia e dava a impressão de um lobo. Não conseguia me sentir mal por aquilo. Não com a família que deixara para trás, certamente para morrer de fome. Não quando significava menos uma criatura cruel e terrível no mundo. A besta tinha queimado minha flecha de freixo. Então, eu dependeria de sorte para conseguir sequer uma farpa da madeira de novo, se algum dia tivesse a chance de matá-la ou detê-la. O conhecimento dessa fraqueza, da suscetibilidade deles ao freixo, era o único motivo pelo qual tínhamos sobrevivido contra os grão-féricos durante o antigo levante. Um segredo traído por um dos seus próprios féricos. Meu sangue gelou, ainda mais conforme inutilmente procurei por algum sinal do tronco estreito e da explosão de galhos que eu sabia ser a marca dos freixos. Jamais vira a floresta tão quieta. O que quer que estivesse lá fora deveria ser manso comparado à besta ao meu lado, apesar da tranquilidade da égua perto dela. Eu esperava que a fera mantivesse outros féricos distantes de nós depois que entrássemos no reino. Prithia. A palavra era como uma pronúncia de morte que ecoava dentro de mim sem parar. Terras. Ele dissera que tinha terras. Mas que tipo de residência? Minha égua era linda, e a sela era feita de cor exuberante, o que significava que ele tinha algum tipo de contato com a vida civilizada. Eu jamais ouvira coisas específicas sobre como era a vida dos féricos, ou dos grão-féricos. Nunca ouvi muito a respeito de nada, a não ser suas habilidades e seus apetites mortais. Segurei as rédeas com força, para evitar que as mãos tremessem. Havia poucos relatos sobre a própria Prithia. Os mortais que atravessavam a muralha por vontade própria, como tributos dos filhos dos abençoados ou roubados, jamais voltavam. Eu aprendera sobre a maioria das lendas com os aldeões, embora meu pai ocasionalmente oferecesse um ou outro conto mais leve nas noites em que fazia uma tentativa de se lembrar que existíamos. Até onde eu sabia, os grão-féricos ainda governavam as partes ao norte do nosso mundo, de nossa enorme ilha sobre o mar estreito que nos separava do imenso continente, passando pelos fiordes da profundidade infinita, as terras congeladas e os desertos cobertos de areia, até chegar ao enorme oceano do outro lado.
Alguns territórios féricos eram impérios, outros eram governados por reis e rainhas, e havia alguns como Prythian, divididos e governados por 7 grão-féricos, seres de poder tão inabalável que, segundo as lendas, podiam nivelar construções, destruir exércitos e massacrar pessoas antes que elas conseguissem piscar. E eu não duvidava. Ninguém jamais me contou porque humanos tinham escolhido permanecer em nosso território, quando tão pouco espaço fora concedido a nós. E ainda por cima tão próximo de Prythian. Tolos, quaisquer humanos que tivessem permanecido depois da guerra, deviam ser tolos e suicidas para viver tão perto de Prythian. Mesmo com o tratado secular entre reinos dos mortais e dos féricos, haviam fendas na muralha enfeitiçada que separava nossas terras. Buracos grandes o bastante para que aquelas criaturas letais entrassem em nosso território a fim de se divertir ou nos atormentar. Esse era o lado de Prythian que os filhos dos abençoados jamais ousavam reconhecer. Talvez um lado de Prythian que eu em breve testemunharia. Meu estômago se revirou. Viver com ele, eu me lembrei. Diversas e diversas vezes, viver, não morrer. Embora eu imaginasse que também não pudesse viver em um calabouço. Ele provavelmente me trancafiaria e se esqueceria da minha existência, se esqueceria de sequer me alimentar, se esqueceria de que humanos precisavam de coisas como comida, água e calor. Caminhando à frente, os chifres da besta espiralavam em direção ao céu noturno, e fiapos de respiração quente se formavam em seu focinho. Precisávamos montar acampamento em algum momento. A fronteira de Prythian ficava a dias dali. Depois que parássemos, eu ficaria acordado a noite inteira e jamais o perderia de vista. Embora o férico tivesse queimado minha flecha de freixo, eu tinha escondido a faca restante no manto. Talvez aquela noite me garantisse uma oportunidade de usá-la. Mas não era meu destino que eu contemplava conforme me deixava mergulhar na depressão, no ódio e no desespero. À medida que seguíamos, com apenas o ruído da neve sendo esmagada sob patas e cascos, eu alternava entre uma arrogância desprezível ao pensar na minha família morrendo de fome e perceber o quanto eu era importante, e um desespero ofuscante ao pensar em meu pai pedindo dinheiro nas ruas, a perna destruída cedendo à proporção que ele tropeçava de pessoa em pessoa. E sempre que eu olhava para a besta, podia ver meu pai mancando pela aldeia, implorando por uma moeda a fim de manter minhas irmãs vivas. Pior que isso, a que ponto Nesta poderia chegar para Elaine ficar viva? Ela não se importaria se meu pai morresse, mas mentiria e roubaria, e venderia qualquer coisa por Elaine, e por si mesma também. Observei o modo como o férico se movia, tentando encontrar qualquer fraqueza. Não encontrei nada. Que tipo de férico é você? Perguntei, as palavras quase engolidas pela neve e pelas árvores, e pelo céu carregado de estrelas. A besta não se deu ao trabalho de se virar, não se deu ao trabalho de dizer nada. Justo, eu havia matado seu amigo no fim das contas. Tentei de novo. Você tem nome? Ou qualquer coisa que eu pudesse usar para xingá-lo. A fera soltou uma lufada de ar que poderia ser uma risada amarga. Isso sequer importa para você, humana? Não respondi. O férico poderia muito bem mudar de ideia a respeito de poupar minha vida. Mas talvez eu escapasse antes de ele decidir me estripar. Pegaria minha família e nos esconderíamos em um navio. Velejaríamos para longe, muito longe. Talvez eu tentasse matá-lo, independentemente da futilidade do ato. Independentemente se isso ser outro ataque não provocado, apenas por ser aquele que reclamou minha vida. Minha vida, quando aqueles féricos davam tão pouco valor a nossas vidas. A mercenária tinha sobrevivido. Talvez eu também pudesse. Talvez. Abri a boca para perguntar mais uma vez o nome dele, mas um grunhido de irritação saiu de dentro do animal. Eu não tive chance de tentar, de revidar, quando um odor metálico e forte penetrou meu nariz. A exaustão recaiu sobre mim e a escuridão me engoliu inteira.
Acordei com um sobressalto em cima da égua, que estava amarrada por cordas invisíveis. O sol já estava alto. Magia. Fora esse o odor. Era o que me mantinha montada. Mantinha meus braços e pernas bem presos, evitando que eu pegasse a faca. Reconheci o poder bem no fundo dos ossos, a partir de alguma memória coletiva e terror mortais. Quanto tempo a magia tinha me mantido inconsciente? Quanto tempo ele tinha me mantido inconsciente, em vez de falar comigo? 2 dias. Levou 2 dias do meu chalé até chegarmos à muralha e atravessarmos a fronteira para mais ao sul de Prithia. Será que fiquei mesmo presa em um sono enfeitiçado por tanto tempo? Trincando os dentes, poderia ter exigido resposta dele, ter gritado para onde o férico ainda seguia lentamente adiante, ignorando minha presença. Mas então, pássaros cantando passaram por mim, e uma brisa leve beijou meu rosto. Vi um portão de metal ladeado por uma cerca viva adiante. Minha prisão ou salvação? Não pude decidir. O portão se abriu sem porteiro ou sentinela, e a besta seguiu para atravessá-lo. Querendo eu ou não, minha égua seguiu. Capítulo 6. A propriedade se debruçava em uma ampla terra verde. Eu jamais vira nada como aquilo. Mesmo nossa antiga mansão não se comparava. Estava coberta de rosas e era, com pátio e varandas, e escadas se projetando das laterais dos alabastro. A propriedade era cercada pelo bosque, mas se estendia tão longe que eu mal conseguia ver o limite distante da floresta. Tanta cor, tanta luz e sol, movimento e textura. Eu mal conseguia observar aquilo tão rápido. Pintar seria inútil, jamais faria justiça. Minha percepção poderia ser subjugada pelo medo, caso o lugar não estivesse tão completamente vazio e silencioso. Mesmo o jardim pelo qual caminhávamos parecia calado e dormente. Acima da variedade de íris ametista, amarilidáceas brancas e narcisos amarelo-manteiga que oscilavam à brisa fragrante. O leve odor de metal chegou às minhas narinas. É claro que se tratava de magia, porque era primavera ali. Que poder miserável eles possuíam que tornava suas terras tão diferentes das nossas, que permitia controlarem as estações e o clima como se fossem donos destes. Suor escorreu pelas minhas costas, conforme as camadas de roupa se tornaram sufocantes. Virei os pulsos e me mexi na cela. Quaisquer que fossem as amarras que me seguravam, tinham sumido. O férico serpenteou adiante, saltando agilmente os degraus da grandiosa escada de mármore que dava para as enormes portas de carvalho, em um potente movimento fluido. As portas, com dobradiças silenciosas, se abriram para ele, e o animal entrou. Planejara aquela chegada, sem dúvida. Ele me mantivera inconsciente para que eu não soubesse onde estava. Assim, não descobriria o caminho de casa. Ou que outros territórios féricos mortais poderiam espreitar entre mim e a muralha. Tateei em busca da faca, mas encontrei apenas frangalhos. Ao pensar naquelas garras me tocando, e tocando meu manto em busca da faca, minha boca secou. Afastei o ódio, o terror e o nojo, quando a égua parou sozinha ao pé da escadaria. A mensagem era bem clara. A mansão, impotente, parecia observar, esperar. Olhei por cima do ombro, na direção dos portões ainda abertos. Se fosse correr, tinha que ser naquele momento. Sul! Tudo o que eu precisava fazer era ir para o sul, e por fim chegaria à muralha. Se eu não encontrasse nada antes disso. Puxei as rédeas da égua, mas ela permaneceu parada, mesmo quando enfiei os calcanhares em seus flancos. Soltei um assobio baixo e agudo. Tudo bem, a pé. Meus joelhos falharam quando cheguei ao chão, e lampejos de raios ofuscaram minha visão. Segurei a sela e encolhi o corpo, enquanto a dor e a fome arruinavam meus sentidos. Agora. Eu precisava partir agora. Fiz menção de me mover, mas o mundo ainda girava piscando. Apenas um tolo fugiria sem comida, sem forças.
Eu não cobriria meio quilômetro daquele jeito. Não seguiria meio quilômetro antes que me alcançassem e me deixassem em frangalhos, como tinha prometido. Inspirei fundo e estremeci. Comida, conseguir comida e, depois, correr no próximo momento oportuno. Parecia um plano sólido bastante. Quando me senti firme o suficiente para andar, deixei a égua na base das escadas, subindo um degrau por vez. Com a respiração presa no peito, passei pelas portas abertas e fui para as sombras da casa. Do lado de dentro, era ainda mais opulenta. Mármore reluzia aos meus pés, em um xadrez preto e branco, estendendo-se por inúmeras portas e uma escada em curva. Um longo corredor se estendia adiante, até as imensas portas de vidro do outro lado da casa, e através delas vi um segundo jardim, maior que aquele da frente. Nenhum sinal de calabouço, nenhum grito ou súplica subindo das ocultas câmeras inferiores. Não, apenas o grunhido baixo vindo de um quarto próximo, tão profundo que chacoalhou os vasos cheios de fartos buquês de hortênsias que adornavam mesas espalhadas pelo corredor. Como se em resposta, um par de portas de madeira polida se abriu à minha esquerda. Um comando se seguiria. Meus dedos estremeceram quando esfreguei os olhos. Eu sabia que os grão-féricos tinham, um dia, construindo palácios e templos ao redor do mundo. Construções que meus ancestrais mortais tinham destruído depois da guerra, por desprezo. Mas jamais considerei como poderiam viver atualmente, a elegância e a riqueza que poderiam possuir. Jamais contemplei que os féricos, aqueles monstros bestiais, poderiam possuir propriedades maiores que qualquer residência mortal. Talvez os boatos sobre Prythian, ser um lugar cruel e terrível, estivessem errados. Fiquei tensa ao entrar na sala. Uma mesa longa, mais longa que qualquer uma que já tivemos em nossa mansão, ocupava a maior parte do espaço. Estava coberta de comida e vinho. Tantas comidas, algumas fumegando com fiapos de vapor, que minha boca se encheu de água. Pelo menos eram familiares, e não alguma bizarra iguaria férica. Frango, pão, ervilhas, peixe, aspargo, cordeiro. Poderia ser um banquete em qualquer casa mortal. Outra surpresa, se não completamente inútil. A besta caminhou até a cadeira imensa na ponta da mesa. Fiquei ao portal, encarando a comida. Toda aquela comida quente e maravilhosa que eu não podia comer. Era a primeira regra que nos ensinavam quando crianças, em geral por músicas ou cânticos. Se o azar o levasse à companhia de um férico, jamais deveria beber de seu vinho, e jamais deveria comer de sua comida. Nunca, a não ser que quisesse ter sua mente e sua alma escravizados. A não ser que quisesse acabar arrastado para Prythian. Bem, a segunda parte já acontecera, mas eu poderia ter a chance de evitar a primeira. A besta afundou na cadeira, a madeira rangeu, e com um clarão de luz branca, a criatura se transformou em um homem de cabelos dourados. Contive o grito e pressionei o corpo contra a parede do painel ao lado da porta, tateando em busca do batente, tentando medir a distância entre mim e a fuga. Aquela besta não era um homem, não era um férico inferior. Era um dos grão-féricos, um dos nobres governantes, lindo, letal e impiedoso. Era jovem, ou o que podia ver do rosto dele parecia jovem. O nariz e as bochechas e a testa estavam escondidos por uma exótica máscara dourada, encrustada de esmeralda, com um formato de redemoinhos ou folhas. Alguma moda absurda dos grão-féricos, sem dúvida. Ela só deixava à vista os olhos do férico, exatamente como eram na forma animal. O maxilar forte e a boca. A boca se contraiu em uma linha fina. Você deveria comer alguma coisa, disse ele. Diferentemente da elegância da máscara, a túnica verde que o férico usava era bastante simples, acentuada apenas por um baudrier de couro sobre o peito largo. Era mais para lutas que por estilo, mesmo que ele não carregasse armas que eu pudesse detectar.
Não era apenas um dos grão-féricos, mas um guerreiro também. Eu não queria ponderar sobre o que levava o férico a usar trajes de guerreiro, e tentei não olhar muito para o couro do Baudrier, que reluzia à luz do sol filtrada pelo conjunto de janelas atrás de nós. Eu não vi um céu sem nuvens como aquele havia meses. O férico encheu o copo com um vinho de um decantador de cristal exótico e bebeu com gosto, como se precisasse. Eu me aproximei da porta, o coração batendo tão rápido que pensei que vomitaria. O metal frio das dobradiças da porta atingiu meus dedos. Se fosse rápida, poderia sair da casa e disparar para o portão em segundos. Ele, sem dúvida, poderia sair da casa e disparar para o portão em segundos. Muito mais rápido que eu. Ele, sem dúvidas, era mais rápido. Mas empurrar algum daqueles lindos móveis do corredor em seu caminho poderia detê-lo. Os ouvidos féricos, com os arcos delicados e pontiagudos, captariam qualquer farfalhar de movimento meu. Quem é você? Consegui perguntar. Os cabelos dourados claros do férico eram muito parecidos com a cor do pelo de sua forma bestial. Aquelas garras gigantes, sem dúvidas, ainda espreitavam, logo abaixo da superfície da pele. Sente-se, ordenou o férico, bruscamente, gesticulando com a mão enorme para indicar a mesa. Coma. Repassei os cânticos na cabeça diversas vezes. Não valia a pena. Aplacar minha fome voraz definitivamente não valia o risco de ter minha mente e alma escravizados. O férico soltou um grunhido baixo. A não ser que prefira desmaiar? Não é seguro para humanos, fui capaz de dizer. Pouco importava se o ofendesse. O férico deu uma risada abafada, mais feroz que qualquer outra coisa. A comida é adequada para você comer, humana. Aqueles estranhos olhos verdes se fixaram em mim, como se o férico pudesse detectar cada músculo em meu corpo que estava ansioso para fugir. Saia se quiser, acrescentou ele, exibindo os dentes. Não sou seu carcereiro. Os portões estão abertos. Pode morar em qualquer lugar de Prythian. E, sem dúvida, ser devorada e atormentada por um férico desprezível. Mas, embora cada centímetro daquele lugar fosse civilizado e limpo e lindo, eu precisava fugir. Precisava voltar para minha família. Aquela promessa de minha mãe, por mais que ela fosse fria e vã, era tudo que eu tinha. Não fiz nenhum movimento em direção à comida. Tudo bem, respondeu ele, a palavra entrelaçada a um grunhido, e começou a se servir. Eu não precisei enfrentar as consequências de uma segunda recusa, pois alguém entrou e passou por mim, dirigindo-se para a cabeceira da mesa. Então, falou o estranho, outro gão-férico, cabelos ruivos, bem vestido, com uma túnica prateada fosca. Ele também usava uma máscara. O estranho ensaiou um gesto de reverência para o macho sentado, e então cruzou os braços. De alguma forma, ele não me viu onde eu estava, ainda pressionada contra a parede. Então, o quê? Meu captor inclinou a cabeça. O movimento era mais animal que humano. Andras está morto, então? Um aceno de cabeça de meu captor, ou salvador, ou o que quer que ele fosse. Sinto muito, disse ele, em voz baixa, para o estranho. Como? Indagou o estranho. Os nossos dedos esbranquiçados, quando ele fechou sobre os braços musculosos. Uma flecha de freixo? Respondeu o outro. O companheiro de cabelos ruivos sibilou. O conjuro do tratado me levou a mortal. Dei refúgio a ela. Uma garota mortal matou Andras. Não foi uma pergunta, mas uma cadeia de palavras envoltas em veneno. O estranho olhou para a ponta da mesa, na qual estava a minha cadeira vazia, e o conjuro indicou a garota como responsável. O de máscara dourada deu uma risada baixa e amarga e apontou para mim. A magia do tratado me levou direto à porta dela. O estranho se virou com graciosidade fluida. Sua máscara era de bronze, inspirada nas feições de uma raposa, e ocultava tudo, exceto a parte inferior do rosto, junto
ao que parecia uma cicatriz cruel, que cortava desde a testa até o maxilar. Não escondia o olho que estava faltando, ou a órbita dourada entalhada que substituía o olho e se movia como se o férico pudesse usá-la. A órbita se fixou em mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o olho restante, avermelhado, se arregalar. Ele farejou uma vez, retraindo um pouco as partes do lábio para revelar perfeitos dentes brancos, e então se virou para o outro férico. Está brincando, disse estranho baixinho. Aquela coisa magricela matou Anders com uma única flecha de freixo? Desgraçado, completamente desgraçado. Uma pena não ter uma flecha agora, para que pudesse acertá-lo. Ela admitiu, explicou de cabelos dourados, rispidamente, passando o dedo na borda do cálice. Uma garra longa e letal se projetou, raspando o metal. Lutei para manter a respiração calma, principalmente quando ele acertou, e acrescentou. Ela não tentou negar. O férico, com a máscara de raposa, afundou à beira da mesa, a luz refletindo nos cabelos vermelhos como fogo. Eu podia entender sua máscara, como aquela cicatriz cruel e o olho faltando. Mas o outro grão férico parecia bem. Talvez ele a usasse por solidariedade. Talvez isso explicasse uma moda absurda. Bem, começou o ruivo com raiva. Agora estamos empacados com aquilo. Graças à sua misericórdia inútil. E você destruiu. Dei um passo adiante. Apenas um passo. Não tive certeza do que diria. Mas, ao falarem de mim daquela forma, mantive a boca fechada. Mas o passo adiantou bastante. Gostou de matar meu amigo, humana? Perguntou o ruivo. Hesitou, ou o ódio em seu coração a guiava com força demais para que considerasse poupá-lo? Deve ter sido muito gratificante para uma coisa mortal e pequena como você abatê-lo. O louro não disse nada, mas seu maxilar se contraiu. Enquanto me avaliavam, tentei alcançar com as mãos uma faca, que eu já não possuía. De toda forma, continuou de máscara de raposa, encarando o colega de novo com um olhar de desprezo. Provavelmente riria se algum dia eu sacasse uma arma contra ele. Talvez haja uma forma de... Lucian, interrompeu meu captor. O nome ecoou com um leve grunhido. Comporte-se. Lucian ficou rígido, mas saltou da beira da mesa e fez uma reverência, intensa para mim. Me desculpe, Lady. Outra piada às minhas custas. Sou Lucian, cortesão e emissário. Ele gesticulou para mim com um floreio. Seu olhar é como estrelas e seu cabelo como ouro queimado. Ele ergueu as sobrancelhas para mim, esperando que eu dissesse meu nome, mas contar a ele qualquer coisa sobre mim, sobre minha família, sobre de onde eu vinha. O nome dela é Feire, disse aquele que estava no comando. A besta. Devia ter descoberto meu nome no chalé. Aqueles olhos verdes penetrantes encontraram os meus de novo, e então se voltaram para a porta. Alice vai levá-la até seu quarto. Você precisa de um banho e de roupas limpas. Eu não consegui decidir se foi um insulto ou não. Senti a mão firme de alguém em meu cotovelo e encolhi o corpo. Uma mulher rechonchuda, de cabelos castanhos e máscara de pássaro, puxou meu braço e me inclinou a cabeça na direção da porta aberta. Seu avental branco estava impecável sobre um vestido marrom artesanal. Uma criada. As máscaras deviam ser alguma tendência, então. Se eles se importassem tanto com as roupas, até mesmo com o que os criados usavam, talvez fossem superficiais e fúteis o suficiente para que eu os enganasse. Apesar das roupas de guerreiro do mestre, mesmo assim eram grão-féricos. Eu precisava ser esperta e silenciosa e tomar meu tempo até poder escapar. Então deixei que Alice me levasse. Quarto, não cela. Um pequeno alívio, então. Quando saí, Lucian grunhiu.
Foi essa a sorte que o caldeirão nos lançou? Ela matou Andras? Jamais deveria tê-lo enviado para lá. Nenhum deles deveria estar lá fora. Foi uma missão tola. O grunhido de Lúcian foi mais amargo que ameaçador. Será que ele também podia mudar de forma? Talvez devêssemos simplesmente enfrentar. Talvez esteja na hora de dizer basta. Jogar a garota em algum lugar, matá-la, não me importo. Ela não passa de um fardo aqui. Preferiria apontar uma faca para suas costas que conversar com você, com qualquer um de nós. Não, disparou o outro. Enquanto não tivermos certeza de que não há outra forma, não agiremos. E quanto à garota, ela fica ilesa. Fim da discussão. A vida dela naquele casebre era ruim o bastante. Minhas bochechas coraram e evitei olhar para eles, quando senti os olhos dela se voltarem para mim. Um casebre. Imagino que nosso chalé fosse isso, em comparação com aquele lugar. Então você tem muito trabalho pela frente, velho amigo. Tenho certeza de que a vida dela será uma boa substituição para a de Andras. Talvez ela possa até mesmo treinar com os demais na fronteira. Um grunhido de irritação ressoou. Os corredores brilharam e estavam impecáveis. E então me envolveram antes que eu conseguisse ouvir algo mais. Eles me guiou por um corredor de ouro e prata até chegarmos a um quarto luxuoso no segundo andar. Admito que não resisti muito quando eles e mais duas criadas, também mascaradas, me banharam. Cortaram meu cabelo e depois me depilaram, até que eu me sentisse como uma galinha sendo preparada para o jantar. Até onde eu sabia, poderia muito bem ser a próxima refeição deles. Era apenas a promessa do grão férico de que eu viveria alguns dias em Prythian em vez de morrer, que me impedia de sentir enjoo ao pensar naquilo. Embora aqueles féricos também parecessem humanos, à exceção das orelhas, eu nunca soube como os grão-féricos chamavam os criados. Não ousava perguntar ou sequer falar com eles. Não quando apenas as suas mãos em mim, a proximidade, era o bastante para me esforçar para não estremecer. Mesmo assim, olhei para o vestido de veludo turquesa que Alice tinha colocado na cama e fechei o roupão branco com força ao redor do corpo, afundando em uma cadeira e suplicando para que minhas roupas velhas fossem devolvidas. Alice se recusou, e quando implorei de novo, fazendo a melhor para parecer patética e triste e digna de pena, ela saiu. Eu não usava um vestido havia anos, e não estava prestes a recomeçar. Não quando a fuga era minha principal prioridade. E eu não conseguiria me mover livremente em um vestido. Enrolada no roupão, permaneci sentada por alguns minutos. O canto de pequenos pássaros no jardim, além das janelas, era um único som. Nenhum grito, nenhum clangor de armas. Nenhuma indicação de qualquer massacre ou tortura. O quarto parecia maior que nosso chalé inteiro. As paredes eram verde claras, delicadamente desenhadas com estampas douradas, e as molduras também eram douradas. Eu poderia ter achado antiquado, caso a mobília e os tapetes marfim não combinassem tão bem. A enorme cama tinha um esquema de cores semelhante, e as cortinas pendiam do enorme dossal oscilante à leve brisa das janelas abertas. Meu hobby era da seda mais fina, com a borda de renda, simples e exótico, o bastante para me fazer passar os dedos pela lapela. As poucas histórias que eu tinha ouvido eram erradas, e estavam erradas. Ou 500 anos de separação as deixavam confusas. Sim, eu ainda era a presa. Ainda nascera fraca e inútil em comparação a eles, mas aquele lugar era tranquilo, calmo, a não ser que isso também fosse uma ilusão, e a brecha no tratado fosse uma mentira, um truque para me deixar confortável antes de eles me destruírem. Os grão-féricos gostavam de brincar com comida. A porta rangeu, e Elis voltou, e trazia uma trouxa de roupas. Ela ergueu uma camisa verde encharcada. Quer usar isso? Olhou boquiaberta para o buraco na lateral e nas mangas.
Ela se desfez assim que as lavadeiras a puseram na água. Alice ergueu alguns retalhos marrons. Eis o que restou de suas calças. Contive o xingamento que se acumulava em meu peito. Ela podia ser uma criada, mas poderia facilmente me matar também. Vai usar o vestido agora? Indagou Alice. Eu sabia que deveria me levantar, que deveria concordar, mas afundei ainda mais no assento. Alice me encarou por um momento antes de sair de novo. Ela voltou com calças e um manto que cabiam bem em mim, ambos ricos em cores, um pouco chiques, mas não reclamei quando vesti a calça branca de seda, ou quando abotoei o manto azul escuro e passei as mãos pela fita dourada e áspera costurada nas lapelas. Devia custar uma fortuna, e provocou aquela parte da minha mente que admirava coisas lindas, estranhas e coloridas. Eu era nova demais para me lembrar de muito do que acontecera antes da ruína de papai. Ele me tolerava o suficiente para permitir que eu ficasse no escritório, e às vezes até descrevia várias mercadorias e seus valores, cujos detalhes eu havia esquecido fazia muito tempo. Meus momentos em seu gabinete, cheios de cheiros de temperos exóticos e da música de línguas estrangeiras, constituíam a maior parte de minhas lembranças felizes. Eu não precisava saber o valor de tudo o que havia no quarto em que eu estava para entender que somente as cortinas cor de esmeralda, de seda com veludo dourado, poderiam ter alimentado minha família pela vida inteira. Um frio percorreu minha espinha. Fazia dias desde que eu partira. O cervo já estaria acabando. Ares me levou para uma cadeira de encosto baixo diante da lareira apagada. Eu não resisti quando ela passou um pente por meus cabelos e começou a trançá-lo. Você mal passa de pele e osso, disse Alice, os dedos magníficos contra o meu crânio. O inverno faz isso com os pobres mortais? Falei, lutando para manter o tom desafiador. Ela deu uma risada abafada. Se for esperta, ficará de boca fechada e com os ouvidos atentos. Isso lhe será mais útil aqui que uma língua afiada. E guarde essa esperteza para você, pois até mesmo seus sentidos tentarão traí-la aqui. Tentei não encolher o corpo diante do aviso. Alice continuou. Algumas pessoas ficarão contrariadas por causa de Andras. Mas, se me perguntar, Andras era um bom sentinela. Mas ele sabia o que enfrentaria quando atravessasse a muralha. Sabia que provavelmente encontraria problemas. E os outros entendem os termos do tratado também, ainda que possam se ressentir de sua presença aqui, graças à piedade de nosso mestre. Então, fique de cabeça baixa, e nenhum deles vai incomodar você, embora Lucian não lhe faria mal se alguém o enfrentasse, se tiver coragem. Eu não tinha, e quando fui perguntar mais sobre o que deveria evitar, ela já tinha terminado meu cabelo e aberto a porta para o corredor. Capítulo 7. O grão férico de cabelos dourados de Lúcio estava à mesa quando Alice me devolveu à sala de jantar. Eles não tinham mais pratos diante de si, mas ainda bebiam de cálices de ouro, ouro de verdade, não pintado ou folhado. Pensei em nossos talheres descombinando quando parei à metade da sala. Tanta riqueza assombrosa, quando não tínhamos nada. Uma besta semi-selvagem, era como Nesta me chamara, mas em comparação com ele, em comparação com aquele lugar, em comparação com o modo elegante e tranquilo que eles seguravam os cálices, o modo como o de cabelos dourados me chamava de humana. Nós éramos a besta semi-selvagem para os grão-féricos, mesmo que fossem eles os que vestiam peles e tinham garras. Observei a comida ainda na mesa. Eu estava faminta, a cabeça tão zonza que achei que fosse desmaiar. A máscara do grão-férico de cabelos dourados refletiu os últimos raios de sol da tarde. Antes que pergunte, a comida ainda é segura para que coma. Ele apontou para a cadeira na outra ponta da mesa. Nenhum sinal das garras. Quando não me movi, o férico disse rispidamente: "O que quer, então?" Eu não respondi. Comer, fugir, salvar minha família. Lucian falou do assento, na extensa lateral da mesa.
Eu avisei, Tamlin. Ele olhou para o amigo. Suas habilidades com fêmeas definitivamente enferrujaram nas últimas décadas. Tamlin. Ele fulminou Lucien com o olhar, movendo-se no assento. Tentei não enrijecer o corpo diante da outra informação que Lucien dera. Décadas. Tamlin não parecia muito mais velho que eu, mas féricos eram imortais. Ele podia ter centenas de anos, se não milhares. Minha boca se secou enquanto eu avaliava seus estranhos rostos mascarados, sobrenaturais, primitivos e imponentes, como deuses imóveis ou cortesãos ferais. Bem, disse Lucien, o olho avermelhado que lhe restava fixo em mim. Você não parece tão ruim agora. Um alívio, imagino, pois deve morar conosco, embora a túnica não seja tão bonita quanto um vestido. Lobos prontos para atacar. Era isso que eram. Exatamente como um amigo. Eu estava ciente demais da minha dicção, de cada fôlego que tomei quando falei. Eu preferiria não usar aquele vestido. E por que não? Perguntou Lúcia. Foi Tamlin que respondeu por mim. Porque nos matar é mais fácil de calças. Eu queria gritar para que eles me deixassem em paz. Mas em vez disso, falei calma. Agora que estou aqui, o que planejam fazer comigo? Lucien deu um riso de escárnio, mas Tamlin respondeu com um grunhido irritado. Apenas sente-se. Um assento vazio tinha sido puxado à cabeceira da mesa. Tanta comida, quente e fumegante com temperos sedutores. Os criados provavelmente tinham trazido comidas frescas enquanto eu me lavava. Quanto desperdício. Fechei as mãos em punhos. Não vamos morder? Os dentes brancos de Lucien reluziram, o que sugeria o contrário. Evitei seu olhar. Evitei aquele estranho olho de metal animado que se fixou em mim conforme eu seguia para o assento e me acomodava. Tamlin ficou de pé, à ponta da mesa, mais e mais perto, e deu a volta à mesa. Cada movimento suave e letal, um predador cujo sangue emanava poder. Um esforço que fiz para me manter parada, principalmente quando ele pegou uma travessa, levou até mim e colocou carne e molho em meu prato. Eu falei em voz baixa. Posso me servir sozinha. Qualquer coisa, para mantê-lo longe de mim. Tamlin parou tão perto que um movimento daquelas garras à espreita sobre sua pele poderia rasgar minha garganta. Era por isso que o baudrier de couro não tinha armas. Por que usá-las quando você mesmo é letal? É uma honra para o humano ser servido por um grão férico, disse ele rispidamente. Engoli em seco. Tamlin continuou empilhando vários alimentos em meu prato, parando apenas quando estava lotado de carne, molho e pão, e depois encheu meu copo com vinho branco frisante. Esperei quando ele voltou para o próprio assento, embora ele provavelmente tivesse ouvido. Eu só queria enterrar o rosto no prato e comer até chegar à madeira, mas prendi as mãos sob as coxas e encarei os dois féricos. Eles me observavam também, com atenção demais para ser casual. Tamlin endireitou o corpo um pouco e falou. Você parece melhor que antes. Era um elogio? Eu poderia jurar que Lucien deu a Tamlin um aceno de cabeça encorajador. Seu cabelo está limpo? Talvez fosse a fome voraz que me fazia alucinar aquela tentativa sofrível de me elogiar. Mesmo assim, me reencostei e mantive o tom de voz calmo e baixo, como eu usaria para qualquer outro predador. Vocês são grão-féricos. A nobreza férica? Lucien tossiu e olhou para Tamlin. Pode responder essa. Sim, respondeu Tamlin, franzindo a testa, como se buscasse algo para me dizer. Ele se contentou com apenas somos. Tudo bem. Um homem, um férico de poucas palavras. Eu havia matado o amigo dele, e era uma hóspede indesejada.
Eu mesma não iria querer conversar comigo. O que planeja fazer agora que estou aqui? Os olhos de Tamlin não deixaram meu rosto. Nada. Faça o que quiser. Então você não vai me escravizar? Ousei perguntar. Lucian engasgou com o vinho, mas Tamlin não sorriu. Não escravizo ninguém. Ignorei o alívio em meu peito ao ouvir aquilo. Mas o que devo fazer da minha vida aqui? Insisti. Você deseja que eu faça por merecer minha estadia? Que trabalhe? Uma pergunta idiota de se fazer. Se ele ainda não havia pensado nela, mas eu precisava saber. Tamlin enrijeceu o corpo. O que você faz com sua vida não é problema meu. Lucian pingarreou de modo espalhafatoso e Tamlin olhou para ele, irritado. Depois de uma troca de olhares que eu não consegui decifrar, Tamlin expirou e disse: Não tem algum interesse? Não. Não era completamente verdade, mas eu não estava disposta a explicar pintura a ele. Não quando, aparentemente, era muito problemático para ele simplesmente falar comigo de modo civilizado. Lúcia murmurou, tão tipicamente humano. A boca de Tamlin se repuxou para o lado. E não repreendeu o amigo, em vez disso falou. Faça o que quiser com seu tempo. Apenas fique longe de problemas. Então você realmente pretende que eu fique aqui para sempre? O que eu quis dizer foi: então vou viver nesse luxo enquanto minha família morre de fome? Não fiz as regras, grunhiu Tamlin. Minha família está morrendo de fome. Falei. Eu não me importava em implorar, não por aquilo. Dera minha palavra, e me ativera aquela palavra durante tanto tempo que eu não era nada, nem ninguém sem ela. Por favor, me deixe ir. Deve haver outra brecha nas regras do tratado, algum outro modo de me redimir. Redimir? Falou Lucian. Você sequer já pediu desculpas? Aparentemente, a tentativa de me elogiar tinha acabado. Então encarei Lucian no olho vermelho que lhe restava e falei: Desculpe-me. Lucian se encostou na cadeira. Como matou? Foi uma luta sangrenta? Ou assassinato a sangue frio? Minha coluna se enrijeceu. Disparei uma flecha de freixo contra ele e depois uma flecha comum no olho. Ele não revidou. Depois do primeiro disparo, apenas me encarou. Mas o matou mesmo assim, embora ele não tivesse feito qualquer movimento para atacar você. E então o esfolou. Ciciou Lucian. Basta, Lucian, disse Tamlin ao cortesão, com um grunhido. Não quero ouvir detalhes. Ele se virou para mim, eterno e brutal, e impassível. Falei antes que Tamlin pudesse dizer qualquer coisa. Minha família não vai durar um mês sem mim. Lucian deu uma risada, e eu trinquei os dentes. Sabe o que é passar fome? Indaguei, o ódio subindo e devorando qualquer bom senso. Sabe como é não saber quando será a sua próxima refeição? O maxilar de Tamlin se contraiu. Sua família está viva e bem cuidada. Pensa tão mal dos féricos a ponto de acreditar que eu lhes tiraria a única fonte de verba e nutrição sem substituí-la? Estiquei o corpo. Você jura? Mesmo que os féricos não pudessem mentir, eu precisava ouvir. Uma risada baixa e incrédula. Por tudo que sou e possuo. Por que não me contou isso quando saímos do chalé? Teria acreditado em mim? Sequer acredita em mim agora? As garras de Tamlin se cravaram nos braços de sua cadeira. Por que deveria confiar em uma palavra do que diz? Vocês são mestres em flexionar a verdade em vantagem própria. Há quem diga que não é inteligente insultar um férico na casa dele. Disparou Tamlin. Há quem diga que você deveria se sentir grata por eu tê-lo encontrado antes que qualquer um do meu povo reclamasse a dívida, por ter poupado sua vida
e depois lhe oferecer a chance de viver com conforto. Disparei o olhar para meus pés, droga de sabedoria, e estava prestes a empurrar a cadeira para trás quando mãos invisíveis seguraram meus braços e me empurraram de volta para o assento. Não faça o que quer que esteja pretendendo, falou Tamlin. Fiquei imóvel quando a magia penetrou minhas narinas. Tentei me virar na cadeira, testando as amarras invisíveis, mas meus braços estavam presos e minhas costas pareciam pressionadas contra a madeira, com tanta força que doía. Olhei para a faca ao lado do prato. Deveria ter pegado o objeto primeiro, ainda que fosse um esforço inútil. Vou te dar um aviso, disse Tamlin. Apenas um. E depois é com você, humana. Não me importo se for embora ou se for morar em outro lugar de Brithia. Mas, se atravessar a muralha, se fugir, sua família não será mais assistida. As palavras eram como uma pedrada na cabeça. Se eu escapasse, se sequer tentasse fugir, poderia muito bem condenar minha família. Mesmo que ousasse arriscar, mesmo que conseguisse alcançá-los, para onde os levaria? Não poderia esconder minhas irmãs em um navio. Depois que chegássemos a outro lugar seguro, não teríamos onde viver. Mas Tamlin usara o bem-estar de minha família contra mim, descartara a sobrevivência deles caso eu saísse da linha. Abri a boca, mas o grunhido de Tamlin chacoalhou os copos. Esse não é um bom acordo? E se fugir, talvez não tenha tanta sorte com quem quer que a busque em seguida. As garras do férico deslizaram novamente para debaixo dos nós dos dedos. A comida não está enfeitiçada, não contém drogas, e será sua própria culpa se desmaiar. Então vai se sentar a esta mesa e comer, Feyre. E Lucien fará o possível para ser educado. Tamlin lançou um olhar contundente na direção de Lucien. O amigo deu os ombros. As amarras invisíveis se afrouxaram e encolhi o corpo quando bati com a mão sobre a mesa. A amarra em minha perna e no corpo permaneciam intacta. Um olhar para os olhos verdes incandescentes de Tamlin me disse que eu queria saber. Hóspede ou não, eu não levantaria daquela mesa até que comesse alguma coisa. Pensaria na mudança súbita nos planos de fuga mais tarde. Agora, por enquanto, olhei para o garfo de prata e o peguei devagar. Eles ainda me observavam cada movimento. O dilatar de minhas narinas quando cheirei a comida no prato. Nenhum odor metálico de magia. E Féricos não podiam mentir. Então ele deveria estar certo quanto à comida. Depois de garfar um pedaço de frango, mordi-o. Foi difícil evitar gemer. Não comia algo tão bom havia anos. Mesmo as refeições que tínhamos antes da ruína eram pouco mais que cinzas em comparação àquilo. Comi o prato todo em silêncio, ciente demais dos grãos féricos que observavam cada mordida, mas quando estendi a mão para me servir de uma segunda porção da torta de chocolate, a comida desapareceu. Simplesmente sumiu, como se jamais tivesse existido. Nenhuma migalha restara. Engolido em seco, apoiei o garfo para que eles não vissem minha mão começar a tremer. Mais uma garfada e você vai vomitar as tripas, disse Tamlin, bebendo com gosto do cálice. E Lucien riu, sentado na cadeira. As amarras que me seguravam se soltaram. Permissão silenciosa para ir. Obrigada pela refeição. Falei. Foi tudo que consegui pensar. Não quer ficar para tomar o vinho? Perguntou Lucien, com doce veneno. Apoiei as mãos na cadeira para me levantar. Estou cansada, gostaria de dormir. Faz algumas décadas desde que vi um de seu tipo, falou Lucien, mas vocês humanos não mudam, então não acho que esteja errado ao perguntar por que acha nossa companhia tão desagradável, quando certamente os homens de onde vêm não são muito belos de se admirar. Do outro lado da mesa, Tamlin lançou um longo olhar de aviso ao emissório. Lucien o ignorou. Vocês são grão-féricos. Falei, me contendo. Eu me perguntaria por que sequer se dariam ao trabalho de me convidar ou de jantar comigo. Tola, eu realmente já deveria ter sido morta 10 vezes. Lucien falou.
Verdade, mas permita-me. É uma fêmea humana, mas prefere comer carvão quente a se sentar aqui mais que necessário. Ignorando isto, ele gesticulou para o olho de metal e para a cicatriz brutal no rosto. Não somos tão horríveis de se ver. Vaidade e arrogância típicas dos féricos. Sobre isso, ao menos, as lendas estavam certas. Guardei essa informação para o futuro. A não ser que tenha alguém em sua cidade. A não ser que haja uma fila de pretendentes à porta de seu casebre que nos faça parecer vermes em comparação. Havia tanto desprezo ali que me senti um pouco insatisfação ao dizer. Eu era próxima de um homem em minha cidade. Antes de aquele tratado me arrancar para longe, antes de se tornar evidente que vocês podem fazer o que quiserem conosco, a não ser que nós podemos mal revidar. Tamlin e Lucien trocaram olhares, mas foi Tamlin que disse: Você está apaixonada por este homem? Não, falei, o mais casualmente possível. Não era mentira, mas, mesmo que sentisse qualquer coisa do tipo por Isaac, minha resposta seria igual. Já era ruim o suficiente que os grão-féricos agora soubessem da minha família. Eu não precisaria acrescentar Isaac à lista. De novo, aquela troca de olhares entre os dois machos. E você ama mais alguém? Falou Tamlin, com os dentes trincados. Uma risada saiu de dentro de mim, como uma pontada de histeria. Não. Olhei de um para o outro. Loucura. Aqueles seres letais e imortais realmente não tinham nada melhor para fazer que aquilo? É isso mesmo que querem saber a meu respeito? Se acha que são mais bonitos que machos humanos? E se tenho um homem em casa? Para que perguntar isso? Você ficaria presa aqui pelo resto da vida? O fio incandescente de ódio percorreu meus sentidos. Queríamos saber mais sobre você, pois ficará aqui por um bom tempo, explicou Tamlin, os lábios contraídos em uma linha fina. Mas é comum o orgulho de Lucien atravessar o caminho de suas boas maneiras. Tamlin suspirou, como se estivesse pronto para me dispensar e falou: Vá descansar. Ambos estamos ocupados na maioria dos dias, então, se precisar de alguma coisa, peça aos empregados. Eles a ajudarão. Por quê? Perguntei. Por que ser tão generoso? Lucien me olhou de um modo que sugeria que ele não fazia ideia também, considerando que havia assassinado o amigo deles, mas Tamlin me encarou por um longo momento. Eu já costumo matar com muita frequência, respondeu Tamlin por fim, com um gesto dos ombros largos. E você é insignificante o bastante para não causar confusão nesta propriedade, a não ser que decida começar a nos matar. Um leve calor tomou minhas bochechas, meu pescoço. Insignificante. Sim, eu era insignificante para as vidas deles, o poder deles. Tão insignificante quanto os desenhos desbotados e lascados que eu havia pintado pelo chalé. Bem, falei, sem me sentir nada agradecida. Obrigada. Tamlin deu aceno distraído e indicou para que eu saísse. Estava dispensada, como a humana inferior que eu era. Lucien apoiou o queixo no punho e me deu um meio sorriso preguiçoso. Basta. Fiquei de pé e recuei até a porta. Dar-lhe as costas seria como dar as costas a um lobo. Poupasse ou não minha vida. Os féricos não disseram nada quando atravessei a porta. Um momento depois, a risada alta de Lucien ecoou nos corredores, seguida por um grunhido ríspido e cruel que o calou. Apesar de ter sido poupada, dormi muito mal naquela noite, e a tranca da porta do quarto permaneceu mais que uma piada de qualquer outra coisa. Eu estava bem desperta antes do amanhecer, mas continuei encarando o teto decorado, observando a luz crescente escapar das cortinas, saboreando a suavidade do colchão de penas. Costumava sair do chalé com a primeira luz da manhã, embora minhas irmãs reclamassem toda a manhã porque eu acordava tão cedo. Se eu estivesse em casa, já teria entrado no bosque, sem desperdiçar um momento da preciosa luz do sol, ouvindo o canto sonolento das poucos pássaros invernais. Em vez disso,
Aquele quarto e a casa, além dele, estavam em silêncio. A enorme cama era estranha e vazia. Eu estava acostumada com o calor dos corpos de minhas irmãs, entrelaçados com o meu. Nesta, devia estar esticando as pernas e sorrindo pelo espaço extra. Ela provavelmente estava feliz, me imaginando na barriga de um férico, provavelmente usando a notícia como uma chance de virar o centro das atenções entre os aldeões. Talvez a notícia os levasse a doar algumas coisas de segunda mão à minha família. Ou talvez Tamlin tivesse dado a eles dinheiro suficiente, ou comida, ou o que quer que ele acreditasse que consistiria em cuidar deles, para durar o inverno todo. Ou talvez os aldeões se voltassem contra minha família, porque não querem se associar a pessoas com laços em Prithia, e os expulsariam da cidade. Enterrei o rosto no travesseiro, puxando os cobertores mais para o alto. Se Tamlin tinha de fato cuidado deles, se aqueles benefícios cessassem assim que eu cruzasse a muralha, minha família provavelmente se ressentiria, mas que comemoraria meu retorno. Seu cabelo está limpo? Um elogio patético. Imaginei se ele havia me convidado para morar ali para poupar minha vida. Não devia ser completamente cruel. Talvez só estivesse tentando suavizar a aspereza de nosso primeiro encontro. Talvez houvesse algum jeito de persuadir Tamlin a encontrar uma brecha, a conseguir que a magia regendo o tratado me poupasse. E se não houvesse um jeito, talvez alguém. Eu estava passando de um pensamento para o outro, tentando entender a confusão, quando a tranca da porta estalou e houve um guincho e um estampido. Me levantei às pressas para ver Alice caída no chão. O pedaço de corda que eu tinha feito das barras da cortina agora pendia sobre de onde eu havia prendido para acertar o rosto de alguém. Era o melhor que eu podia fazer com o que tinha. Desculpe, desculpe, balbuciei, saltando da cama, mas Alice já estava de pé, bufando para mim enquanto limpava o avental. Ela olhou para a corda que pendia da lâmpada. O que nas profundezas infinitas do caldeirão é... Não achei que ninguém entraria aqui tão cedo. E pretendia tirar e... Alice me olhou de cima a baixo. Acha que um pedaço de corda estapeando o meu rosto a evitar que eu quebre seus ossos? Meu sangue gelou. Acha que terá algum efeito contra qualquer um de nós? Eu poderia continuar pedindo desculpas. Não fosse pelo olhar de desprezo que ela me lançou. Cruzei os braços. Era um sinal de aviso, para me dar tempo de correr. Não uma armadilha. Alice parecia pronta a cuspir em mim, mas então os atentos olhos castanhos se semicerraram. Também não pode correr mais do que nós, menina. Eu sei, concordei, o coração se acalmando por fim. Mas pelo menos eu não enfrentaria a morte inconscientemente. Alice soltou uma risada. Meu senhor deu a palavra de que você poderia viver aqui. Viver, não morrer. Não os desobedeceremos. Alice avaliou o pedaço de corda pendurada. Mas precisava destruir aquelas cortinas lindas? Eu não queria. Tentei não fazer, mas um leve sorriso repuxou meus lábios. Alice caminhou até o que restava das cortinas e as abriu, revelando um céu ainda violeta, pincelado com matizes de abóbora e magenta do sol que nascia. Desculpe, pedindo de novo. Alice emitiu um estalo com a língua. Pelo menos está disposta a brigar, menina. Preciso reconhecer isso. Abri a boca para falar, mas outra criada do sexo feminino, com uma máscara de pássaro, entrou carregando uma bandeja de café da manhã. Ela fez uma curta reverência de bom dia para mim, apoiando a bandeja em uma pequena mesa ao lado da janela e depois sumiu na sala de banho anexa. O som da água correndo preencheu o quarto. Sentei à mesa e avaliei o mingau e os ovos com bacon. Bacon. De novo, comida muito semelhante à que comíamos do outro lado da muralha. Não sei o que estava esperando. Alice me serviu com uma xícara de o que parecia e cheirava chá. O que é este lugar? Perguntei a ela.
Onde é este lugar? É seguro, e isso é tudo o que precisa saber, respondeu Alice, apoiando o bule de chá. Pelo menos a casa é. Se sair para xeretar a propriedade, fique atenta. Tudo bem. Se ela não responderia aquilo, tentei de novo. Com que tipo de féricos eu deveria tomar cuidado? Todos eles, respondeu Alice. A proteção do mestre só vai até certo ponto. Eles vão caçá-la e matá-la apenas por ser humana, independentemente do que tenha feito com Andras. Outra resposta inútil. Ataquei o café da manhã, e Eris foi para a sala de banho. Quando eu havia terminado de comer e me banhar, recusei a oferta de Eris a me vestir sozinho. Com a outra túnica exótica, dessa vez de um roxo tão profundo que poderia ser preta. Desejei saber o nome da cor, mas cataloguei mesmo assim. Calcei as botas marrons que tinha usado na noite anterior, e quando me sentei diante de uma penteadeira de mármore, deixei que Alice trançasse meus cabelos molhados. Encolhi o corpo diante do reflexo no espelho. Não era agradável, mas não pela aparência em si. Embora meu nariz fosse relativamente reto, era a outra feição que eu havia herdado de minha mãe. Ainda me lembrava de como o nariz dela costumava se franzir com interesse fingido quando um de seus amigos incrivelmente abastados fazia alguma piada sem graça. Pelo menos eu tinha a boca suave de meu pai, embora ela tornasse ridículas minhas maçãs do rosto proeminentes demais e as bochechas profundas. Não conseguia olhar para os meus olhos levemente puxados para cima. Sabia que veria Nesta ou minha mãe me encarando de volta. Às vezes eu imaginava se era por isso que minha irmã me insultava com relação à minha aparência. Estava longe de ser feia, mas eu estampava tanto das pessoas que odiávamos e amávamos que isso era insuportável para Nesta. Para mim também. Apesar disso, imaginei que para Tamlin, para grão-féricos acostumados com impecável beleza etérea, talvez tivesse tido um pouco de dificuldade para encontrar um elogio. Alice terminou minha trança e saltei do banco antes que ela conseguisse colocar nos meus cabelos florezinhas do cesto que trouxera. Eu teria honrado meu nome se não fosse pelos efeitos da pobreza, mas jamais me importei muito com isso. A beleza não queria dizer nada na floresta. Quando perguntei a Alice o que deveria fazer então, o que deveria fazer com o restante de minha vida mortal, ela simplesmente deu os ombros e sugeriu um passeio nos jardins. Quase ri, quando aquilo parecia frívolo, mas contive a língua. Seria tola de afastar potenciais aliados. Duvidei que Tamlin desse ouvidos a ela, e não poderia pressioná-la a respeito daquilo também, mas pelo menos um passeio forneceria a chance de ter alguma ideia dos arredores e de se havia mais alguém que pudesse levar meu caso a Tamlin. Os corredores estavam silenciosos e vazios, o que era estranho para uma mansão tão grande. Havia mencionado outros na noite anterior, mas não vi ou ouvi sinais deles. Uma brisa fragrante de jacinto, percebi, se pelo menos viesse do pequeno jardim de Lyne. Flutuavam pelos corredores, carregando consigo o canto de um pássaro que eu não ouvira em casa por meses, se é que já ouvira antes. Eu estava quase na grande escadaria quando reparei nas pinturas. Eu não tinha me permitido olhar de verdade no dia anterior, mas agora, no corredor vazio, sem ninguém para me ver, um lampejo de cor em meio ao fundo sombreado e sinistro que me fez parar. Uma revolução de cores e texturas que me impeliram a encarar a moldura dourada. Eu nunca tinha visto nada do tipo. Apenas uma natureza morta, disse para mim mesma. E era um vaso de vidro verde com uma variedade de flores pendentes sobre a borda estreita. Botões e folhas de todas as formas, tamanhos e cores. Rosas, tulipas, hipoméias, ervas lacentas, flores de cenoura e peônias.
Quanta técnica devia ter sido necessária para fazer com que parecessem tão vivas, mais do que vivas. Apenas um vaso de flores contra um fundo escuro, mas era mais do que isso. As flores pareciam vibrantes com a própria luz, como se desafiassem as sombras reunidas em volta delas. Somente a maestria necessária para fazer o jarro de vidro conter aquela luz e refletir a luz com a água dentro, como se o vaso de fato tivesse peso sobre o pedestal de pedra, era incrível. Eu poderia encarar a pintura durante horas, e as incontáveis pinturas apenas naquele corredor poderiam ter ocupado todo o meu dia. Mas jardim, planos. Mesmo assim, conforme prossegui, não pude negar que aquele lugar era muito mais civilizado do que eu pensava. Pacífico até, se eu estivesse disposto a admitir. Se os grão-féricos fossem de fato mais gentis que as lendas e os boatos humanos que me haviam levado a crer, então talvez convencer eles de que minha desgraça não seria tão difícil. Se eu conseguisse conquistar eles, convencê-la de que o tratado estivesse errado ao exigir tal pagamento de mim, ela poderia de fato descobrir se havia alguma coisa que me livrasse daquela dívida e... Você? Disse alguém. Eu dei um salto para trás. A luz das portas de vidro abertas que davam para o jardim. A silhueta de uma imensa figura masculina estava diante de mim. Tamlin. Ele vestia aquelas roupas de guerreiro, o corte justo exibindo o corpo musculoso. As 3 facas simplesmente se achavam embanhadas no baldrier, cada uma longa o bastante para me cortar tão facilmente quanto as garras ferais de Tamlin. Os cabelos louros estavam presos longe do rosto, revelando aquelas orelhas pontiagudas. E aquela máscara estranha e linda. Aonde vai? Perguntou Tamlin, tão rispidamente que quase pareceu uma exigência. Você. Imaginei se ele sequer se lembrava de meu nome. Levou um momento para que eu reunisse força bastante nas pernas, a fim de me levantar da posição quase agachada. Bom dia, cumprimentei simplesmente. Pelo menos era uma saudação melhor que você. Disse que eu deveria passar meu tempo como quisesse. Não percebi que estava em prisão domiciliar. O maxilar de Tamlin se contraiu. É claro que não está em prisão domiciliar. Mesmo conforme ele cuspiu as palavras, não pude ignorar a pureza e a beleza masculina daquele maxilar forte. A riqueza da pele de bronzeado dourado. Tamlin devia ter sido muito bonito se algum dia tirasse aquela máscara. Quando percebeu que eu não iria responder, Tamlin exibiu os dentes no que parecia uma tentativa de sorriso e falou: Quer um tour? Não, obrigada, consegui dizer, ciente de cada movimento desconfortável de meu corpo conforme eu passava por ele. Tamlin se colocou em meu caminho, tão perto que ele decidiu recuar um passo. Fiquei sentado do lado de dentro a manhã inteira. Preciso de ar fresco. E você é insignificante o suficiente para não ser um incômodo. Lembrei. Estou bem, falei, tentando desviar de Tamlin casualmente. Você foi bastante generoso. Tentei parecer sincera. Ele esboçou um meio sorriso. Não tão agradável, pois, sem dúvida, não estava acostumado a ouvir negativas. Tem algum tipo de problema comigo? Não, respondi em voz baixa e atravessei as portas. Ele soltou um grunhido baixo. Não vou matar você, Feire. Não quebro minhas promessas. Quase tropecei pelos degraus do jardim quando olhei por cima do ombro. Ele estava no alto das escadas, sólido e antigo como as pálidas pedras da mansão. Matar, mas não ferir? Essa é outra brecha? Uma que Lucien poderia usar contra mim, ou qualquer outro aqui? Eles receberam ordens de sequer tocar em você. Mas ainda estou presa a seu reino por haver quebrado uma regra que eu não sabia que existia. Por que seu amigo estava no bosque naquele dia? Achei que o tratado bania seu povo de nossas terras. Tamlin apenas me encarou. Talvez tivesse ido longe demais, questionado demais. Talvez ele percebesse porque eu havia perguntado de verdade.
Aquele tratado, respondeu Tamlin, não nos impede de fazer nada, exceto escravizar vocês. A muralha é um inconveniente. Se quisesse, poderíamos destruí-la e marchar, matando todos vocês. Meu sangue gelou. Podia ser forçado a viver em Prithia para sempre, mas minha família? Perguntei baixinho. E você quer destruir a muralha? Ele me olhou de cima a baixo, como se decidisse se eu valia o esforço de explicar. Tamlin falou. Não tenho interesse nas terras mortais, embora não possa falar por meu povo. Mas ele ainda não tinha respondido a pergunta. Então, o que seu amigo estava fazendo lá? Tamlin ficou imóvel. Havia uma graciosidade tão sobrenatural, primitiva, até mesmo em sua respiração. Há uma doença nessas terras. Por toda a Prithia. Há quase 50 anos agora. É por isto que essa casa e estas terras estão tão vazias. A maioria partiu. Tamlin falou devagar, com cuidado, como se admitir aquilo para um humano fosse um esforço. A praga se espalha devagar, mas fez a magia agir de modo estranho. Meus próprios poderes diminuíram devido a ela. Estas máscaras, Tamlin bateu na máscara, são o resultado de um surto que ocorreu durante um baile de máscaras há 49 anos. Mesmo agora, não conseguimos tirá-las. Eu pisquei. Presas em máscaras, havia quase 50 anos. Eu teria ficado louca, teria arrancado a pele do rosto. Não usava máscaras na forma animal, nem seu amigo. A praga é cruel assim. Viver como animal ou viver com a máscara? Que tipo de doença é? Não é uma doença, é uma peste ou enfermidade. Está concentrada apenas na magia, naqueles que moram em Prithia. Andras estava no outro lado da muralha naquele dia porque eu mandara procurar uma cura. Ela pode afetar humanos? Meu estômago se revirou. Vai se alastrar mais além da muralha? Sim, falou Tamlin. Há uma chance de afetar mortais e seu território. Mais que isso, não sei. Ela se move devagar e seu povo está seguro por enquanto. Há décadas que ela não progride. A magia parece ter se estabilizado, embora tenha enfraquecido. O fato dele fazer tantas revelações significava muito a respeito de que Tamlin imaginava meu futuro. Eu jamais voltaria para casa, jamais encontraria outro homem ou humano para qual poderia contar aquela fraqueza secreta. Uma mercenária me contou que acreditava que féricos poderiam estar pensando em atacar. Isso tem alguma relação? Um leve sorriso, talvez meio surpresa. Não sei. Costuma falar com mercenários? Enrijeci o corpo. Fala com quem quer que se dê o trabalho de me dizer algo de útil. Tamlin endireitou o corpo, e foi apenas a promessa de não me matar que evitou que eu encolhesse o meu. Então Tamlin girou os ombros como que afastando a irritação. A armadilha que montou em seu quarto era para mim? Puxei o ar entre os dentes trincados. Pode me culpar por caso ela fosse? Eu posso assumir uma forma animal, mas sou civilizado, Feire. Então, ele se lembrava sim de meu nome, pelo menos. Mas fiz questão de olhar para as mãos de Tamlin, para as pontas afiadas como lâminas naquelas garras curvas, despontando da pele bronzeada. Ao reparar que eu as encarava, Tamlin levou as mãos às costas. Ele falou rispidamente. Vejo você no jantar. Não foi um pedido, mas mesmo assim assenti, quando passei entre as cercas vivas, sem me importar aonde iria. Apenas me importava o fato de que ele ficaria bem para trás. Uma doença nas terras dele, afetando a magia, drenando-a dos féricos. Uma praga mágica que poderia um dia se espalhar para o mundo humano. Depois de tantos séculos sem magia, estaríamos indefesos contra ela, contra o que ela pudesse fazer com os humanos.
Imaginei se algum dos grão-féricos se daria o trabalho de avisar meu povo. Não levei muito tempo para descobrir.